Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje o nosso Portal do José está repleto de boas novas, porque hoje de fato é um grande dia. Nós estamos a 6 dias da sessão do Supremo Tribunal Federal, que transformará a figura do inelegível, ladrão de joias, indiciado para a condição de réu. Não há escapatória. E até os mais próximos estão se comportando como verdadeiras ratazanas quando o barco está afundando. Vou conversar com vocês sobre esse fato, que você já sabe qual é, e também de outras situações muito positivas que estão acontecendo que acabaram não tendo tanto destaque. Antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que você venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados aqui através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, mais cedo eu abordei com vocês a fuga do filhote 03 do inelegível. Ele estava tentando lá fora fazer algum tipo de conspiração que tivesse algum tipo de resultado contra a nossa democracia. Mas todas as iniciativas fracassaram, porque prometeram que viriam deputados, senadores, bloqueio de bens do ministro Alexandre de Moraes e colocá-lo numa lista vermelha e aprovar uma lei. Não aconteceu absolutamente nada disso. E mesmo que acontecesse, o ministro Alexandre de Moraes está reto, ele está inflexível, ele está concentrado em fazer com que a justiça aqui no nosso país alcance toda essa curriola dessa Orcrim que foi comandada pelo ladrão de joias. E isso irá acontecer. No entanto, coisas muito positivas vão ganhar o noticiário hoje. E vai ser difícil, até mesmo os conservadores, os críticos do presidente da República, as pessoas do campo progressista que fazem reparos lá à política econômica do governo, em criticar esse fato de hoje. O presidente Lula ele fez uma cerimônia um pouco mais cedo, onde ele anunciou o envio para o Congresso Nacional de um projeto de lei que, de fato, irá isentar de pagamento de imposto de renda todas as pessoas que ganham abaixo de R$5 mil. E na faixa de R$5 mil até R$7 mil, essas pessoas terão uma alíquota diferenciada. Portanto, de R$7 mil para baixo, muitos brasileiros serão beneficiados. A questão é que, para compensar a perda de arrecadação, porque o governo vai deixar de arrecadar menos com esse tipo de isenção, está se pensando na proposta, né, foi o que foi colocado, em tributar todas as pessoas que têm uma renda superior a R$600 mil por ano. Então, nós veremos alguns embates no Congresso Nacional e veremos quem é quem de fato vai apoiar essa iniciativa ou quem irá sabotar essa iniciativa. Enfim, o governo começa a ganhar pauta, a pautar a sociedade. Isso é muito importante e temos mais coisas aí. Agora, a cerimônia não conteve ali nenhum tipo de situação que a imprensa pudesse pensar para desviar o foco. Portanto, o presidente Lula foi muito conciso e eu vou apenas reproduzir para vocês duas passagens aqui. Vamos primeiro com essa aqui. E ela demora muito para acontecer. Eu quero agradecer ao companheiro Hugo Mota, nosso novo e jovem presidente da Câmara. Quero agradecer aqui... Olha só, o Lula se referiu ao presidente da Câmara como nosso novo e jovem presidente da Câmara. Vocês vejam que quando ele quando ele usou o vocábulo bonita para a Gleisi Hoffmann, está dentro desse contexto de um senhor que trata as pessoas dessa forma aí, né? Mas pegaram tanto no pé dessa história que não se observou nem a cerimônia, aquilo que estava sendo feito no dia, como anunciei aqui para vocês, né, que foi entrega de quase 800 ambulâncias. Né? Então, gente, e depois falaram do ovo também, né? Enfim, são as coisas que a gente vê aqui que mostra que a imprensa, a mídia, ela tem lado, porque tem coisas muito cabeludas e graves que são ditas por criaturas da direita, da extrema-direita, como o candidato do sistema da mídia, do rentismo, do mercado, do modelo econômico, que é o seu Tarcísio, que está falando um monte de besteiras aí, ninguém está falando nada. E o presidente foi muito didático quando ele pega ali e ilustra para todas as pessoas o impacto que terá na realidade. Vamos pegar esse trecho aqui. Para a imprensa registrar, eu vou fazer questão de dizer alguma coisa aqui. Veja o que nós estamos propondo. Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é descontado da fonte, em 2026
esse motorista vai pagar 0 de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. De R$ 1.058. A tributação de uma professora. Hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar 0. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por mês. Por ano. Se fosse por mês era melhor. Aí vai por ano. A tributação de um profissional autônomo. Ele tem um rendimento de R$ 5.450. Hoje ele paga R$ 447 de imposto de renda. Ele vai pagar por mês, a partir de 2026, ao invés de 447, R$ 180. Ele vai ter uma economia de R$ 3.202. E a tributação de uma enfermeira, que ganha R$ 6.260, e ela paga R$ 670 de imposto de renda, ela vai ter que pagar R$ 530, vai ter uma economia por ano de R$ 1.822. É isso que nós estamos fazendo. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoas que vivem de dividendos, que nunca pagaram imposto de renda, pessoas que ganham milhões e milhões e que muitas vezes encontram o jeito de não pagar imposto de renda. Nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser felizes. E vamos dar uma chance para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar. Porque a política, com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. É isso que está em jogo nesse país, nesse instante. É a gente fazer com que a sociedade brasileira volte a acreditar nas pessoas que eles elegeram, seja para presidente da República, seja para senador, seja para deputado. E é esse... Bom, gente, então esse é um discurso político. Vocês percebam que essa formatação é parecida com o que a gente tem sempre sugerido aqui no nosso portal de se fazer lives pela manhã. O presidente, sem precisar se desgastar, esgoelar, ficar 1 hora falando, ficar ali sendo exposto, enfim, ele com algumas informações fundamentais, um mínimo de roteiro, uma fala mais concisa e um apoio de ministros, um apoio informacional, uma estrutura ali. Olha, a coisa teria muito mais alcance, né? Vamos ver esse tipo de formatação, se permanece, se ela avança e evolui. Mas, de fato, foi um golaço. Isso aí não vai ter como se atacar isso aí. Para se atacar e criticar o governo Lula, tem muitas outras coisas, mas e que são positivas quando são apontadas de uma forma honesta, racional e sincera, e essa situação aí vai ser difícil de alguém criticar. Então foi um golaço. E na agenda do presidente da República, ele está, agora que eu estou falando com vocês, lá na fábrica, em Sorocaba, voltou em Sorocaba, na fábrica da Toyota, que vai anunciar um investimento de 11 bilhões e 500 milhões de reais nos próximos anos. É muita coisa. Então, notícias muito positivas pelo campo da economia. Agora, entrando aqui, retomando a situação do Mundo Cão, o Dudu Bananinha apareceu com essa cara meio sambada, né? Defensor de ditadores, né? Defensor de torturador, e eu vou ilustrar aqui para vocês o que significa, porque essa gente está querendo anistia. Eu gosto de frisar aqui, aliás, é importante frisar, que quem está pedindo anistia são pessoas que representam hoje os torturadores, os ditadores, os assassinos, os bandidos de ontem. Porque esses assassinos, torturadores, é que estão querendo agora anistia para os seus, para aqueles que vestiriam essas camisetas aqui, essa camiseta. Não tem a menor dúvida. Se o Bolsonaro mandasse essas pessoas, ou ele mesmo começasse a usar essa camiseta, e fosse colocada à venda, se transformasse num símbolo, todo mundo estaria usando a camiseta do torturador. Então, essa gente pedir anistia hoje, eles não têm a menor legitimidade para isso. Bom, vamos avançar aqui. Mais uma notícia boa. Denúncia do golpe. Gonê pede ao STF que torne réus os investigados no núcleo policial e militar. Então, o Gonê já mandou também para o ministro Alexandre de Moraes, que deve despachar hoje, para transformar essas criaturas em réus também. Resta saber se isso será pautado para o mesmo dia que o inelegível será convertido em réu também, com certeza, daqui a 6 dias na nossa contagem regressiva. O desespero está assim, gente, ó. Olha que um dos criminosos aí dessa extrema-direita está com
Está todo recolhidinho, né? Vamos ver aqui. Hoje é um dia muito triste para o nosso país. Com certeza, um dia que vai entrar para a história da nossa nação. Está falando do Bananinha. Se é triste para vocês, é porque para a civilização está um dia muito bom, né? Não é à toa que está acontecendo aqui, ó. Líderes orientam Geyer a submergir para evitar punição por ofender Gleisi. Pois é, seu Geyer, sua batata está assando também. Como eu disse para vocês, a fala do presidente da República, onde ele fala em ovo, nós escorregão aqui, chama bonito aqui, vira assunto nacional. No entanto, o Tarcísio, que agora vestiu mesmo a roupa de golpista, de criminoso, de apoiador de tortura, etc., etc., ele veio com um discurso nessa linha, descredibilizando o Supremo Tribunal Federal, e ninguém falou nada. Não foi uma palavra que ele disse, ele fez um discurso ali contra a democracia. Isso não foi ressaltado por ninguém. Acompanhe aqui, gente, o tipo de discurso vigarista do Tarcísio. Vai embora a própria democracia. Qual a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder? Olha só, quem está afastando o Bolsonaro das urnas é a lei brasileira, porque é isso que acontece com criminosos. Agora ele está dizendo o seguinte, é medo deles perderem a eleição? Porque o Supremo agora é candidato, tem um candidato. O que ele está querendo dizer, gente? Que o Supremo está junto com o Poder Executivo, com a esquerda, com o progressismo, com a civilização contra esse canalha que vai para a cadeia muito em breve, se Deus quiser, se a justiça funcionar como tem que funcionar. Agora, ninguém ressaltou isso, né? Tem mais. A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. Então tem a inocente, o Supremo está condenando inocente de sacanagem, né, Tarcísio? Sem processo, sem devido processo legal. É isso que está dizendo. A justiça brasileira não tem que ser respeitada. É tudo bandido também. Nas entrelinhas é isso que vocês estão passando para o público e para as pessoas que seguem vocês na internet. A gente está aqui em homenagem ao Crezão. A gente está aqui pela família dele, porque o Crezão não pode ter ido em vão. A gente está aqui pela Débora. Então, quer dizer, ele fica homenageando criminosos que foram presos em flagrante e o Crezão morreu, infelizmente, porque não tinha se vacinado. Tinha pegado Covid, ficou com o organismo com baixa imunidade, tinha outras comorbidades, não deu tempo dele sair da cadeia, dele sofrer uma medida ali, acabou morrendo, como morrem centenas e centenas de presos aqui no nosso país. Enfim, STF julgará se afasta Dino Zanin e Moraes de denúncia contra Bolsonaro. O julgamento começa amanhã. Então, a plenária do Supremo Tribunal Federal vai mostrar quem é quem. Será que o Nunes Marques e o Cássio Nunes vão votar pelo impedimento dos colegas? Então, é isso que a gente vai ter, vai saber, né, a partir de amanhã. O Malafaia falou aqui, como eu já mostrei para vocês, que o projeto de anistia é para proteger, para beneficiar pessoas inocentes. Que aquela história, né, de ficar usando a lei de anistia que eles estão querendo impor agora como algo que tem algum tipo de semelhança com a lei de anistia de 1979, que, diga-se de passagem, foi elaborada pela ditadura. Foi quase uma lei de encomenda para proteger os torturadores, criminosos, assassinos, bandidos, por tudo aquilo que eles fizeram contra as pessoas que caíram nas malhas da ditadura, no período da ditadura. Foram pouquíssimas pessoas do campo progressista que acabaram sendo beneficiadas. Aqueles que sobreviveram, que escaparam, que estavam fora do nosso país. Os que estavam presos aqui nas masmorras permaneceram presos. Aliás, a presidenta Dilma, ela ficou presa aqui no Brasil, ela cumpriu a pena dela toda. Ela não saiu por conta de anistia. É bom sublinhar isso, porque essa canalha toda, fica dizendo, a presidente Dilma foi beneficiada, né? Tive esse tipo de discurso aqui no principal veículo da direita hoje. Vamos lá. Pioto, Augusto, meu irmão, boa noite para você que começa a semana com a gente. Foi um ato recheado, repleto de simbolismos. Esse que nós acabamos de exibir, esse trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro, é um deles. É um ato de desarmar espíritos, um ato de unir a direita de uma vez... Bolsonaro desarmando espíritos? Ou você é muito inocente, ou não mora no Brasil, ou você é um extraterrestre, ou uma canalha. Me desculpem aqui, tá, gente? Por todas, por uma pauta que não é política, é humanitária. É preciso devolver aqueles pais e aquelas mães, avós, cuidadores para os seus filhos, para os seus netos, para as suas casas. Chega, é preciso virar essa página. Gente, isso é o discurso mais canalha do planeta, né? Quando a gente vê assim, até o filho caçula do Bolsonaro usando camisa do torturador, do Ustra. Gente, quando a gente fala em Brilhante Ustra,
Eu vou colocar no link na descrição do nosso vídeo aqui, da Comissão da Verdade de São Paulo, que tem aqui muitos presos políticos que morreram ou desapareceram. Dentre eles está aqui o Rubens Paiva. Tem ordem alfabética aqui, você pode clicar aqui, você vai navegar aqui por várias pessoas que desapareceram ou foram assassinadas. E quando a gente vê o criminoso, o rato foragido, que está lá fora agora, né, o filhote do ladrão de joias, me desculpem estar usando essa expressão, porque essa gente é tão cínica, eles não merecem nenhum tratamento com outro tipo de adjetivo, não. Quando a gente vê essa gente usando camisa de torturador, a gente tem que lembrar o que aconteceu aqui no Brasil. Essas fotos aqui, estão colocadas aleatoriamente aqui nessa matéria do Ricardo Noblar, de alguns anos atrás, são de pessoas que foram assassinadas e torturadas, e foram apresentadas como pessoas que trocaram tiros com a polícia. Isso tudo aqui, todas essas pessoas, gente, foram torturadas pelo brilhante Ustra, pela figura que essas pessoas ficam usando camiseta, com a cara dessas pessoas, com a cara desse criminoso, desse bandido, enfim. Então, olha, aqui até não estou colocando as fotos com muitos detalhes para vocês, não, porque, enfim, é terrível, né? Eu confesso a vocês, quando eu comecei a revisitar esse assunto, eu passei um tempão aqui sem condições de vir falar com vocês aqui, porque eu fiquei mexido pra caramba, revisitei uma série de situações que aconteceram com pessoas aqui no Brasil, que a gente ficou relembrando bastante com o filme Ainda Estou Aqui, que mostrou bem a situação de Rubens Paiva, mas nem de longe entrou no que de fato estava acontecendo com as pessoas que estavam sendo atacadas pelo regime. E quando esses canalhas vêm para as redes sociais, vêm para o Congresso Nacional e vêm para público pedir anistia, dizer que é para a tiazinha, que é para o outro lá, que foi preso injustamente na cabeça deles, que tem penas e tal. Gente, só que é o seguinte, no projeto de lei que está apresentado, olha a picaretagem que tem aqui no artigo 1º, parágrafo 3º. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Então, esse é o parágrafo que visa beneficiar o ladrão de joias, porque ele diz assim, a todos que participaram de eventos depois do 8 de janeiro ou mesmo antes do 8 de janeiro. Então, antes também, em outros parágrafos aqui, a lei diz, olha, quem cometeu crime eleitoral, quem foi condenado por sentença penal transitada e julgada, por quem foi por sentença administrativa, está todo mundo liberado. Quem fez bloqueio em estradas, quem ateou fogo em patrimônio, está todo mundo liberado. E no bojo, eles colocam o criminoso mor da nação. Por isso que ele está indo para as ruas pedir anistia, por isso que essa canalha toda, inclusive criaturas do mundo religioso, vem a público para pedir anistia, que não é para as pessoas, para as senhorinhas, não. É para pedir para o ladrão de joias, para o criminoso, para o golpista, para essa gente que se identifica com esses torturadores aqui, que a gente está trazendo para lembrar aqui no nosso Portal do José. Gente, eu fico por aqui. De fato, hoje, um grande dia, né? Apesar dessas situações macabras aí que essa gente ainda produz. Amanhã a gente volta. Um grande abraço, até lá. Tchau!